Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. Eu sou o professor Jean Torres, de Língua Portuguesa. Nós vamos observar o que nós teremos na nossa aula. Aula 24, com objeto de conhecimento, morfossintaxe. E o nosso detalhamento, conceito e flexões, verbo. Compreender um pouquinho, então, sobre as características do verbo, uma das nossas classes de palavras da língua portuguesa. Vamos à nossa aula. Quando nós falamos sobre classes de palavras, estamos falando sobre as funções, como funcionam as palavras que nós temos na língua portuguesa. Afinal de contas, elas possuem elementos e características diversas. Isso faz com que haja uma variedade muito grande nesse uso. Temos 10 classes de palavras e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verbo. Compreender essa classe que é extremamente importante, principalmente no estudo sintático. A gente está falando sobre morfossintaxe, então, morfologia, o estudo da classe das palavras. Falamos sobre sintaxe, o estudo da oração. Essas sentenças que nós compomos a partir da figura do verbo. Por isso o verbo é tão importante. Se não há verbo, não há oração. Há apenas frase. Significado, sim, mas não há oração. Então é importante a gente tentar compreender um pouquinho do verbo, as flexões, a definição, como ele vai funcionar no geral e a sua estrutura, para entender sobre a gramática da língua portuguesa e a estrutura também da língua portuguesa, né? Antes da gente falar especificamente sobre verbo, a gente preparou um pequeno texto genérico sobre sustentabilidade e conscientização, para a gente começar a observar o verbo num contexto específico. Então a gente tem esse texto, sustentabilidade e conscientização, e as palavras marcadas em vermelho são verbos, e vocês vão ver que eles podem estar presente de determinadas formas, tempos, modos diversos. Então, na busca por um futuro mais sustentável, pensando aqui na ideia de futuro, né? É crucial, olha ali o crucial, esse verbo, o ser e o estar, muito importante, muito presente na língua portuguesa, geralmente sendo usado como um verbo de ligação, juntando um sujeito ao seu predicativo, né? Então é crucial que cada indivíduo compreenda, e o verbo ele vai ter esse poder temporal. Então o tempo todo ele vai estar se referindo a um momento do passado, presente ou do futuro, e de modos diversos também. Então o indivíduo compreenda seu papel e suas responsabilidades em relação ao meio ambiente, colocando o indivíduo nesse papel central e responsável pelo cuidado com o meio ambiente. Estamos falando sobre sustentabilidade, né, e conscientização. Então a gente tem as imagens aí também temáticas, falando sobre reciclagem, sobre o ciclo da água e por aí vai. Na sequência, plantar árvores, reciclar o lixo e economizar. Olha os nossos verbos aí com uma importância temática muito grande, né? Plantar, reciclar, economizar, todos eles no infinitivo. Vamos falar um pouquinho sobre essa forma do verbo. Plantar árvores, reciclar o lixo e economizar recursos naturais são ações cotidianas. Não está marcado ali, mas o verbo ser, novamente, né? São ações cotidianas, juntando esse sujeito ao seu predicativo, que fazem toda a diferença. Também o verbo fazer. Mas eu coloquei alguns verbos bem temáticos, né, para falar um pouquinho sobre sustentabilidade e tentar entender que o verbo pode assumir essas várias formas. Aqui nós temos eles no infinitivo. Quando nos engajamos, olha só, esse verbo que se volta para o sujeito, nos engajamos, também é uma possibilidade verbal. Quando nos engajamos nessas práticas, contribuímos. E aí nós temos essa ação contínua, né? Contribuímos diretamente para a preservação da natureza e o bem-estar das futuras gerações. Continuando, além das ações individuais, é fundamental que haja uma conscientização coletiva sobre a importância da sustentabilidade. Novamente o verbo ser. Ele vai aparecer bastante em contextos diversos. E é importante a gente entender que o verbo ser e o verbo estar na língua portuguesa eles são muito, muito recorrentes. A educação ambiental nas escolas desperta nos alunos o senso de responsabilidade ecológica. Aqui nós temos o verbo despertar, seguido por preparando, que nós temos um verbo aí no gerúndio, né? Essa ação que continua ocorrendo, preparando as novas gerações para lidar de forma consciente com os desafios ambientais
do futuro. E nós já tivemos bastantes exemplos, né, falando sobre esse movimento, sobre gerúndio, sobre aparecendo na forma do infinitivo, passado, e no futuro também, todas as formas que o verbo pode assumir em relação a tempo e modo, né? Na sequência, é preciso que todos entendam que pequenas atitudes podem fazer grandes mudanças. Então nós temos os verbos muito bem aliados à matemática de sustentabilidade, né? É importante a gente entender isso, que os verbos também vão ser usados de acordo com a temática para que você possa gerar esse desenvolvimento textual, um início, meio e fim muito bem estabelecidos. Por fim, é necessário que governos e empresas adotem políticas e práticas sustentáveis em suas atividades. Falando um pouquinho sobre o tema, a gente tem o foco principalmente no indivíduo e depois também nas políticas públicas e privadas também, como as empresas e os governos, tá? Na sequência, investir em energias renováveis, promover a reciclagem e desenvolver. A gente tem investir, promover e desenvolver num esquema parecido com aquele viu sobre plantar, com o que a gente viu sobre plantar, reciclar. Esses verbos no infinitivo, como ações, é muito importante que essas ações também costumam aparecer no infinitivo para mostrar que deve ser feito, e desenvolver tecnologias verdes são medidas essenciais para garantir um futuro sustentável para o nosso planeta. Todos devem trabalhar, chamando para esse serviço do dever, né, em conjunto para construir um mundo mais equilibrado e em harmonia com a natureza. E observem que esse devem trabalhar, nós temos dois verbos um ao lado do outro que nós vamos chamar de locução verbal, em que nós temos um verbo principal e um verbo auxiliar. Muitas vezes um deles vai estar no infinitivo, mas eles funcionam como se fossem um verbo só. A gente ainda vai falar sobre as locuções verbais também. Então a gente viu um texto em que está bastante demarcado os verbos. É impossível que você faça um texto muito grande sem utilizar os verbos. Você quer indicar essas ações, você quer estabelecer uma cronologia. Então os verbos são extremamente importantes para que você possa desenvolver um texto adequado dentro de uma temática objetivada, certo? Então, o que são os verbos? Os verbos são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Quando a gente fala sobre substantivos, nós falamos sobre dar nome às coisas, enquanto os verbos vão ser essas palavras que vão indicar a ação, o estado ou a mudança de um estado. E é importante a gente pensar nessa ideia de mudança de estado, enquanto uma cronologia que pode estabelecer-se a partir do passado, presente ou futuro, porque os verbos têm essas funções, eles também funcionam de acordo com o tempo. Também podem indicar fenômeno da natureza, geralmente não são atribuídos a ninguém específico, né? Como choveu, nevou, por aí vai. Então os verbos são essenciais na formação das frases e na comunicação em geral, muito importante. No estudo da sintaxe, das orações, eles são um elemento central. Então, alguns exemplos, né? Correr. Aqui eu estou indicando uma ação. Eu estou correndo, uma mudança, uma locomoção, né? Também tem o ser, o verbo ser, que indica estado. Eu estou bem, eu sou inteligente, ela é inteligente, e por aí vai. Mudar, a ideia de mudança de estado, e chover, que é o fenômeno da natureza. Então, os verbos eles são bastante flexíveis, não só nos significados que eles podem conter, mas também flexíveis nas suas flexões, as formas que eles podem assumir. Como toda palavra, o verbo pode assumir também uma estrutura. Então, nós temos uma estrutura verbal, uma composição do verbo que vai indicar na fala. Eu sempre digo para vocês que nós não inventamos as regras, nós não inventamos as estruturas e aprendemos a partir dela. Não, nós desenvolvemos a linguagem, ela se estabeleceu de alguma forma e a partir disso nós estudamos para criar, para entender, na verdade, essas estruturas. Então a estrutura verbal, na fala ela se estabelece naturalmente e no estudo nós temos que pensar nela com esses elementos. Então o verbo tem em sua estrutura 3 partes. Professor, mas uma palavra tão pequena como ser vai ter toda essa estrutura? Vai sim, porque ele é muito flexível, ele não vai se apresentar numa forma só, mas em várias. Então o radical
é a parte que dá origem ao verbo e por isso costuma não se modificar durante as flexões. Isso nos verbos regulares, né? Nós temos uma parte que nunca vai mudar desse verbo e outras partes desse verbo, sim, vão ser acrescidas ou diminuídas de acordo com o que o verbo está tentando expressar. Então, nós temos o radical, a gente vai pensar nessa parte que dá origem ao verbo, a parte que não muda durante as flexões, no caso dos verbos regulares. Outros verbos são irregulares e aí é uma bagunça generalizada, mais organizada dentro da língua portuguesa. Eu sei, é paradoxal, mas é assim que funciona. Também temos na estrutura verbal a vogal temática. É a vogal que se une ao radical da palavra. Lembrando, radical, parte que não muda. Vogal temática, ela vai se unir à parte que não muda, que é o radical, e deve ligar o radical às desinências. Geralmente, aí, o radical mais vogal temática vai formar o tema. Na sequência, a nossa próxima parte é a desinência, que é a parte final que vai expressar um monte de coisas, como o tempo e a pessoa do verbo. A partir da desinência que eu vou saber se o verbo está no passado, no presente ou no futuro e vou saber se ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e do plural. Então eu tenho ali a minha estrutura. Cantar, cante, vai ser o meu radical. Vai ser a parte da minha estrutura verbal que não muda. Na sequência, se juntando a ele, eu tenho a minha vogal temática. E no finalzinho, a minha desinência. Então eu sei que cantar tem o meu radical, tem minha vogal temática, terminando em R, indicando o infinitivo. E assim vai ser em todos os verbos. Vender, a parte em preto ali, você já sabe que é o nosso radical. Cantar, vender, partir. E, obviamente, que isso pode mudar. Percebam, radical não muda. Vogal temática uniu. Ah, professor, mas esse A apareceu mais de uma vez. Esse A aí não muda também. Mas e se eu disser cantei? Percebam, a vogal, ela mudou. Então, e o mois indicando primeira pessoa do plural. Nós cantamos, né? Vendiam, eles vendiam. Olha como aparece aqui o meu radical, olha como aparece a minha vogal temática e, na sequência, a minha desinência. Assim como partiu, a parte que não muda, vogal temática e desinência. Todos eles indicando, de alguma forma, algum elemento importante do nosso verbo, certo? Então, a gente precisa entender um pouquinho dessa estrutura para saber as suas indicações. Na sequência, nós temos a flexão verbal e a sua conjugação. Então, a flexão verbal permite que os verbos se adaptem a diferentes situações. Depende do que ele quer expressar, né? Por isso, ele pode expressar variações de tempo, passado, presente, futuro, modo, pessoa, número e voz. Tudo isso pode ser indicado a partir da flexão do verbo. A gente vai ver como. E é através da conjugação que os verbos se ajustam às diversas formas de comunicação. Então eu posso dizer, eu corro, tu corres, ele corre. Eu corria, eu corri, eu correrei. Perceba que um único verbo ele pode expressar tudo isso. Ele pode expressar a pessoa, eu, tu, ele pode expressar o modo, indicativo, subjuntivo, gerúndio. Pode indicar o tempo, passado, presente e futuro. E por aí vai. Até a voz a gente vai falar também sobre. Então observem comigo essa tabela aqui, para a gente relembrar um pouquinho sobre essas pessoas. Primeira, segunda pessoa do singular, eu, tu, ele, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, mais de um indivíduo. Nós, vós, eles. Então entender aqui a pessoa, entender o número, singular ou plural. Lembrando, quando eu falar de número, singular ou plural. Quando eu falar de pessoa, primeira e segunda, terceira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa também. Uma do singular, uma do plural. Na sequência, falando sobre o nosso tempo verbal, primeiro elemento que a gente apontou, os tempos verbais indicam o momento em que a ação ocorre. E a ação pode ocorrer no presente, pode ter ocorrido no passado ou vai ocorrer no futuro. Cada tempo verbal possui formas específicas de conjugações. Então, os nossos exemplos. Eu economizo água, uma ação que está ocorrendo agora no presente.
Eu economizava água, uma ação que está ocorrendo no passado, e eu economizarei água, uma ação se mostrando para o futuro. Então, o que se mantém fixa nessas estruturas? Eu e água. Eu, água, eu, água. O que mudou? Elas não dizem a mesma coisa. Elas dizem coisas diferentes, porque estão em tempos diferentes. Então eu tenho eu economizo, eu economizava, eu economizarei. Uma única palavra mudando alterou completamente o sentido de uma sentença, de algo que foi dito. Na sequência, eu tenho lá o presente, quando a ação ocorre no momento da fala. Eu tenho o passado ou o pretérito, e é importante a gente saber que existem diferentes tipos de passado, tá? Dependendo do que ele está expressando. Então eu tenho o pretérito perfeito, o passado perfeito, a ação ocorreu em momento anterior ao da fala. O pretérito imperfeito, que a ação ocorria, percebam que os nossos verbos também já indicam ali a forma que ele vai aparecer. Então, o pretérito imperfeito, a ação ocorria em momento anterior da fala, mas parou de ocorrer. E o pretérito mais que perfeito, a ação ocorrera em momento anterior ao de outra ação já ocorrida em momento anterior ao da fala. É o passado do passado. É muito importante a gente tentar compreender isso aqui, tá? Depende muito de se a ação ocorreu, se ela ocorria ou se ela ocorrera, que é ainda mais passado. Parece um pouquinho complicado, mas a gente consegue entender depois que a gente compreende a estrutura verbal, tá bom? Presente pretérito, futuro do presente. A ação ocorrerá em momento posterior ao da fala, indica presente. E além do presente, eu tenho o futuro do pretérito. A ação ocorreria, é situacional, em momento posterior ao de outra ação já ocorrida no passado. Mas ambos anteriores ao momento da fala é o futuro do passado. Complicado, né? Mas vocês utilizam essas coisas sem se dar conta. Lembrando, as estruturas surgem, o estudo surge a partir daquilo que nós já praticamos. Nós usamos isso no nosso dia a dia, mas estamos aqui tentando compreender cada um desses fenômenos, tá bom? Então falamos do tempo, presente, passado, futuro, o passado com 3 variações e o futuro com 2, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Na sequência, nós temos os modos verbais, que expressam a atitude do falante em relação à ação verbal. Então vejam bem, como verbo é essa palavra que está o tempo todo mudando, o tempo todo apresentando variação. Então os principais modos verbais são... Então o verbo pode ter tempo e ele pode ter modo. Quando eu falo de modo, eu estou falando de indicativo, de subjuntivo e imperativo. São alguns dos nossos modos verbais. Então, olha só. No indicativo, eu reciclo o lixo. No subjuntivo, ainda que eu recicle o lixo. E no imperativo, uma ordem, recicle o lixo. Todos usando ali o verbo reciclar, mas de formas diferentes. Indicando, eu reciclo. Com a ideia do subjuntivo, que eu recicle, e no imperativo, na ordem, recicle o lixo. E o que são esses modos? Algumas das nossas definições. O modo indicativo expressa a certeza em relação ao fato que é ou será dado como real. Então, modo indicativo, certeza. Eu fiz, eu farei, eu faço. O modo subjuntivo expressa suposição, é uma possibilidade. Que eu recicle o lixo, possibilidade ou dúvida para um fato que não é dado como real ainda, ou que não pode ser dado como real. É a hipótese, né? Algo que pode acontecer, que eu recicle. Ainda que eu recicle, não haverá mudanças. E o modo imperativo expressa uma ordem, uma exigência ou um pedido que se espera ser realizado. Faça, compre, venda, muito utilizado na publicidade, o nosso modo imperativo. E na sequência nós temos um esquema dos tempos verbais, como eles podem funcionar.
No caso do modo indicativo, eu tenho aqui esquematizado aquilo que eu já falei para vocês, um pequeno mapa mental, né? Nós temos presente, pretérito, futuro. Presente isolado, nós temos apenas uma forma. Nós temos o pretérito, que é o passado perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E nós temos o nosso futuro, que pode ser um futuro do presente ou um futuro do pretérito. Isso tudo dependendo da informação que você está tentando transmitir. Nos outros modos, nós também temos alguns esqueminhas, como o modo subjuntivo. O modo da dúvida, da hipótese, ele também pode se apresentar no presente, no pretérito e no futuro. No caso do futuro, só uma forma. No caso do presente, também só uma forma. E o pretérito, ele é o imperfeito, tá bom? No modo imperativo, eu tenho o presente. Ou seja, a ordem sempre é dada no presente, ou a sugestão, não é só a ordem, né? Nos nossos tempos verbais do modo do subjuntivo que nós vimos, nós temos lá, no presente, a suposição de que a ação ocorra. No pretérito imperfeito, a hipótese de como seria se a ação ocorresse. E no futuro do presente, a hipótese de quando a ação ocorrer. Quando for fazer algo, se algo ocorresse e ainda que ocorra. Depende aí do tempo verbal que nós estamos nos referindo. Então, o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, pode ser presente, pretérito imperfeito ou futuro do presente. No caso do imperativo, sempre é presente. É uma ordem, eu preciso ordenar, preciso dar um conselho e ela sempre vai ser conjugada no presente. Ali, no caso do nosso exemplo, recicle, compre, venda, faça. Todos eles indicando uma ordem, perfeito? Então a gente tem que ter essas noções na cabeça. Existem outros elementos que nós vamos focar mais, mas é importante que saibam que existem esses tempos verbais e existem esses modos verbais e eles apresentam tempos específicos, tá bom? Falei para vocês que no caso de verbos regulares, eles vão manter uma estrutura, né? Mas existem também os verbos irregulares. Então, os verbos regulares seguem padrões de conjugação pré-definidos, ou seja, radical, vogal temática, desinência. A gente sempre vai ter um radical que não vai mudar. Enquanto os irregulares apresentam variações em sua conjugação, que é a herança das línguas que deram origem à língua portuguesa, e é assim que funcionava. Talvez fosse regular naquela época, mas quando passou para o português houve alguma mudança. Então, olha lá. Exemplo de verbo regular, já demos muitos, né? Mas eu tenho o verbo estudar. Eu estudo. Estudo, estudarei, estudamos, estudei e por aí vai. Percebam que o este, ST, se mantém regular, não muda, radical. Mas aí eu tenho o exemplo de verbo irregular. Eu fui, que vem do verbo ir. Não manteve praticamente nada ali, né? O verbo mudou absurdamente. Ir, eu fui, eu irei. Nós fomos. Olha só como nós temos uma variação imprevisível. Imprevisível, mas que nós usamos de forma orgânica quando nós estamos nos comunicando. Por quê? Porque nós aprendemos, nós ouvimos ao longo de toda a vida como funciona aquele verbo, como funciona aquilo e utilizamos de forma natural. Além disso, nós temos também vozes verbais. Os verbos podem se manifestar de vozes diferentes, a gente vai ver como. Referem-se à forma, as vozes verbais referem-se à forma como o sujeito e o objeto da ação estão relacionados na frase. Então, estou pensando aqui em sujeito e objeto. Como eles estão funcionando é o que vai definir a minha voz verbal. E existem 3 vozes verbais em português. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Ativa, passiva e reflexiva. Então, quando eu falar em vozes verbais, em voz verbal, você vai pensar, o verbo pode estar na voz ativa, o verbo pode estar na voz passiva e o verbo pode estar na voz reflexiva. E o que define isso? Na voz ativa, o sujeito da minha oração pratica diretamente a ação expressa pelo verbo. E aí eu vou ter que lembrar um pouquinho sobre sujeito, sobre predicado. Ou seja,
Sujeito, aquele sobre o qual o predicado diz algo. E o predicado, tudo que sobra depois do sujeito. As pessoas plantam árvores para contribuir com o meio ambiente. Olha o meu verbo aqui, plantar. As pessoas plantam, né? Plantam árvores para contribuir com o meio ambiente. Quem planta árvores para contribuir com o meio ambiente? As pessoas. Sujeito, predicado. Então, nesse exemplo, as pessoas é o sujeito, realizam a ação de plantar. Elas que realizam essa ação de plantar, tá bom? Como elas que realizam a ação, eu vou chamar isso de voz ativa. Mas eu também posso ter verbos na voz passiva. E na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Então, quem está na posição de sujeito vai sofrer a ação. O agente da ação pode ser mencionado ou não. Então, olha lá. Exemplo. As árvores são plantadas pelas pessoas. São as árvores que estão plantando? Não. Elas estão sendo plantadas. Mas elas são o sujeito. Por quê? Quem é plantado pelas pessoas para contribuir com o meio ambiente? As árvores. Elas continuam sendo o sujeito, mas não são elas que executam a ação de plantar. Elas sofrem a ação do verbo. Então, olha lá, as árvores sujeito sofrem a ação de serem plantadas, verbo pelas pessoas. E uma forma de identificar se a voz é passiva, você desconfia quando você observa o verbo e vê que eles são uma locução verbal, dois verbos um ao lado do outro. Isso pode ser um indicativo de que a minha frase, a minha oração está na voz passiva, sofrendo a ação. No caso da voz reflexiva, o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Olha lá. Ativa, o sujeito praticou a ação expressa pelo verbo. Passiva, o sujeito sofreu a ação praticada pelo verbo. E reflexiva, o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Mas isso é possível? É possível. Olha lá. As pessoas se conscientizam sobre a importância da sustentabilidade. Então, as pessoas é o sujeito, praticam a ação de conscientizar. Quem eles conscientizam? A si mesmo. Então, nós temos 3 vozes verbais e todas elas dependem da ação do verbo. Na sequência, a gente fala sobre as formas nominais. Então, os verbos também apresentam as formas nominais que não indicam tempo, modo ou pessoa. Elas são ao contrário das formas flexionadas, né? Elas são usadas principalmente como substantivos, adjetivos, advérbios, e as 3 formas nominais dos verbos em português são o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Porque geralmente, não é sempre, mas elas exercem funções diferentes. No caso do infinitivo, é a forma básica e não conjugada do verbo. Toda vez que você for pensar num verbo, você vai pensar nele no infinitivo. Ele pode ser usado como substantivo, adjetivo, advérbio. Olha lá. Reciclar é importante para o meio ambiente. Neste exemplo, reciclar é usado como substantivo, sendo o sujeito da frase. Percebam como nós temos aí o nosso verbo no infinitivo, com essa marca de terminar em AR, ER e IR. Também temos o OR, no caso de por, mas é uma exceção. Geralmente, quando o verbo termina em AR, ER e IR, como reciclar, colher e cair, nós temos aí as formas que nós vamos chamar de infinitivo. Só observar se termina dessa forma. Também temos o gerúndio, que indica uma ação em andamento, sendo formada pelo radical do verbo seguido do sufixo NDO. Ando, endo, indo. Estamos reciclando. Neste exemplo, reciclando indica ação em andamento, uma ação que está acontecendo. Temos também o particípio, pode indicar uma ação concluída ou um estado resultante dessa ação. Ela pode ser usada para formar os tempos compostos dos verbos. Então, olha lá. O processo de reciclagem havia chegado, geralmente terminado em ado, né? Aquela comunidade carente. Neste exemplo, temos a indicação de um processo que já foi concluído com o uso do verbo chegado, uma ação concluída. Se no gerúndio a ação está sendo executada, no particípio ela já foi concluída. E para terminar, falei para vocês sobre as locuções verbais.
que é uma estrutura formada por mais de um verbo, sendo que pelo menos um deles é um verbo auxiliar. Essa combinação de verbos funciona como um único verbo ou predicado verbal. Expressa uma única ideia. Vamos reciclar e as árvores foram plantadas. Percebe que é um verbo ao lado do outro, mas a ideia é como se fosse apenas um. Perfeito? Então nós falamos um pouquinho sobre o verbo, falamos sobre essas flexões, as formas, modos verbais que o verbo pode assumir e tempo. Todos eles muito importantes para a gente compreender essa classe de palavras que aparece bastante na língua portuguesa e é extremamente importante para o estudo das orações. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.